Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida, a vida da sua família. Que Deus realize os seus sonhos e que a sua vida seja incrível. Em nome de Jesus Cristo. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião para troca de coração. A primeira acontece às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30. Amanhã eu terei a alegria de estar na rua Taquari, 995 da Moca, às 19 e 30, com a reunião para a renovação da mente. Em todos os templos, nós teremos o mesmo trabalho. E domingo, batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Se você ainda não fez uma aliança com Deus, faça. Jesus está voltando. Faça uma aliança com Deus. Se aproxime do Senhor. Isso. Não há esperança, não há vida abençoada fora de Deus. A verdade é que o Senhor nos garante duas vidas maravilhosas. Uma, a vida abundante aqui na terra. Sim, o Senhor veio para que cada um tenha uma vida abundante e uma vida eterna. Todo aquele que crê no Senhor Jesus tem direito a uma vida abundante aqui na terra e a vida eterna. Isso é maravilhoso. Só Deus pode fazer isso. É por isso que as pessoas que realmente andam com Deus, que têm uma aliança com Deus, têm vida com Deus, são pessoas muito abençoadas, pessoas felizes, pessoas realizadas, porque a vida com Deus é uma vida abençoada. Não estou dizendo fácil. Não, nada disso, mas é uma vida abençoada, uma vida de honra, uma vida abundante aqui na terra e uma vida eterna. Todo aquele que crê no Senhor Jesus tem direito a uma vida abundante aqui e uma vida eterna. Então, você pode ter. Você pode viver, você pode desfrutar de uma vida abundante aqui e passar a eternidade com Jesus. Isso é bíblico, eu creio, desfruto e tenho visto tantas pessoas desfrutarem através desse relacionamento com Deus. É maravilhoso se relacionar com Deus. Se aproxime dele, como diz a Bíblia, e ele vai se aproximar de você. Olha o que diz aqui, é uma leitura extensa, mas ela é muito importante. Por isso que eu quero que você preste atenção, e eu tenho que fazer essa leitura, porque aqui dá os detalhes para você entender mesmo a situação. 2 Crônicas 33, nós vamos ler 16 versículos. E eu quero muito que você pare agora. Preste atenção nessa história. Fique atento a essa história. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, ergueu altares para os Baalins e fez pós sagrados, inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito, meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para
todos os exércitos celestes. Chegou a queimar, está prestando atenção nisso? Ó. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão. Neste templo, em Jerusalém, que escolhi entre todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei em todas as leis, decretos e ordenanças dados por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés, a seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso, o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion, no vale, até a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor, e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. Muito bem. O que nós entendemos aqui? Que não é tarde demais. Eu creio que o Espírito Santo, ele tem uma palavra para você. Deus te ama tanto, ele te ama, que ele preparou essa palavra para dizer, essa mensagem, esse programa, para dizer para alguém que não é tarde demais. Não. O diabo quer nos parar, ele adora chegar e dizer assim, é tarde demais. Terminou. Você já perdeu suas oportunidades. Você já perdeu tempo demais, vida demais, você perdeu as coisas mais importantes, você perdeu espaço, você perdeu muita coisa. É tarde para você. Já passou de hora. Quantas vezes o diabo diz isso? É tarde demais para o seu casamento, para você ser feliz na sua vida sentimental. É tarde demais para você construir uma família. É tarde demais para você voltar a estudar. É tarde demais para você mudar a sua aparência, mudar o seu corpo, começar a se cuidar. É tarde demais para começar a fazer atividade física. É tarde demais para você
fazer alguma coisa importante e relevante na vida. O diabo adora chegar para as pessoas e dizer, é tarde demais. E isso acontece o tempo todo. Nós encontramos pessoas dizendo o tempo todo, não, para mim já passou de hora. É tarde demais. Não há mais o que fazer. Eu perdi muito tempo. Eu já estou velho. Mas eu estou acostumada a ver pessoas tendo a vida restaurada depois dos 50, até depois dos 60, até mais que isso. Pessoas que voltaram a estudar depois dos 60. Pessoas que descobriram uma profissão. Pessoas que começaram a realizar atividades maravilhosas. Maravilhosas. Muitas. Algumas que se descobriram na culinária. Outras que começaram a realizar trabalhos artesanais. São tantas coisas, algumas que voltaram a estudar. Eu tenho muitas pessoas dentro da igreja que voltaram a estudar depois dos 60 anos. Eu fiquei muito feliz um dia que uma senhora chamada Helena, ela sempre trabalhou na feira. E ela passou um dia no altar e disse assim para mim, eu sempre quis voltar a estudar. E eu ouvindo as suas mensagens, bispa, eu voltei a estudar. E ela estava tão feliz que ela se emocionou e me emocionou também. Porque ela disse, eu tenho passado a minha vida na feira, eu levanto de madrugada. E eu queria estudar. Mas para mim eu já estava muito velha. Sempre trabalhando como feirante. E assim, eu estou com 60, acho que ela 63, 64. Ela disse, para mim já tinha passado de hora. Mas reacendeu essa chama, esse sonho dentro de mim. E eu voltei a estudar. E eu tenho planos para a minha vida. Então, aquilo me alegrou tanto. Depois, um dia, o marido dela veio a falecer depois, mas ele um dia passou no altar e disse, hoje a Helena não está aqui porque ela está na escola. E então, eu fiquei tão feliz quando ouvi aquilo. Porque aquela mulher estava sonhando de novo. Mas o diabo adora dizer, é tarde para você sonhar. Isso não é mais para você. Ou você cometeu erros demais. Você cometeu muitos erros. Você falhou demais, você estragou com a sua vida. É tarde demais. Manassés, o pai dele foi Ezequias, um homem muito especial. Um homem que passou a sua vida reconstruindo tudo que haviam destruído, ele passou a reconstruir. Ele tinha esse objetivo de reconstruir e de levar o povo a adorar o Senhor, de abrir as portas do templo. E o filho dele assumiu, que foi Manassés, aos 12 anos de idade. E por influências, ele esqueceu tudo que ele tinha aprendido com o pai. E ele começou um processo de desconstruir, ele passou a desconstruir tudo que o pai havia construído. E ele assim começou a medir forças com Deus mesmo. Tanto que Manassés é considerado o pior rei da Bíblia. A Bíblia fala sobre Manassés que ele derramou tanto sangue inocente. Ele derramou muito sangue inocente, até dos filhos. Porque ele chegou a oferecer os próprios filhos em sacrifício. Então, pensa num homem que
fez uma sucessão de escolhas erradas, uma atrás da outra. Ele fez tudo diferente do pai dele. Ele fez tudo que Deus havia dito, não faça. Ele fez tudo que é abominável aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que ele fez pior que as nações que o Senhor havia expulsado. É como você olhar para um crente e ver ele fazendo pior que o pior mundano. Ele fez pior. A Israel que foi levantado para ser, levantada essa nação para ser uma vitrine para as outras, agora está fazendo pior do que as outras nações. Muito pior. Porque a liderança era uma liderança terrível, perversa, rebelde, um homem mau, um homem sanguinário, um homem perverso, um homem que deixava claro que ele não queria nada com Deus e que ele detestava Deus e que ele queria fazer tudo para provocar a Deus. Então ele assim arrasou com a nação, ele fez pior do que todas as outras nações, ele profanou o templo de todas as maneiras, ele levantou altares no próprio templo, ele colocou imagens, deuses no templo do Senhor. Ele passou por cima de tudo que ele sabia. Ele sabia que era errado, mas assim mesmo ele fez. Sabe quando uma pessoa passa por cima do que é certo e faz tudo que sabe que é errado? Manassés. O pior. Nós encontramos muitos reis terríveis na Bíblia. Mas Manassés, assim, disparadamente, foi pior. Deus avisou, Deus mandou uma palavra, mas nem ele nem o povo quiseram ouvir. Até que o Senhor, então, mandou o rei, como você vê aqui. O Senhor permitiu aqui, pois o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército da Síria, os quais prenderam Manassés. E colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e levaram para a Babilônia. Ali, quando ele viu um gancho no nariz, uma humilhação muito grande para um rei, algemas, jogado numa prisão, assim, acabou. Dentro dele, ele não aceitou aquilo. Ele se lembrou de Deus, coisa que ele nunca tinha feito. E a Bíblia diz aqui, ó, em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor. Ele buscou o favor do Senhor. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus. E humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém, o seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Quando ele viu que acabou, não tinha o que fazer mais, ele se lembrou de Deus. Que, infelizmente, algumas pessoas só se lembram de Deus quando estão nessa situação de angústia, né? Não deveria ser assim, mas infelizmente é. Ele só se lembrou de Deus nessa condição, de grande angústia. Mas ele se lembrou. E ele se humilhou, mas se humilhou mesmo. Você vê que ele sabia onde buscar, ele sabia o que fazer, ele sabia o que era certo. Ele sempre soube, na verdade, mas fazia tudo errado. Até que ele se encontrou num beco sem saída. Pronto, acabou, né? Agora ele buscou a Deus. Ele não deu aquilo como perdido. Ele decidiu buscar a Deus. E se humilhou com a força da vida dele. E quando ele se humilhou, o Senhor o levou de volta para Jerusalém. O Senhor restaurou a vida dele. Restituiu o reino. Restituiu a vida dele. Deu uma nova chance.
deu uma segunda chance. Ele pôde recomeçar. Ali, o Senhor mostrou para ele e deixou registrado para nós que não é tarde demais quando uma pessoa se humilha diante de Deus. Ele teve toda a vida dele restaurada, uma nova oportunidade para fazer diferente. E o que ele fez com aquela oportunidade? Ele fez o que é certo, o que ele deveria ter feito antes, mas ele não fez. Agora ele fez. Essa segunda chance, ele agarrou com toda a força, ele começou a limpar a sujeira que ele tinha feito em Judá, em Jerusalém, e ele foi limpando mesmo. Ele foi tirando aqueles ídolos, derrubando aqueles altares, e foi restaurando tudo, e foi assim, ele passou a vida dele, a partir daquele tempo, restaurando, consertando os erros dele. E ele fez um excelente trabalho. Um excelente trabalho. Ele agarrou aquela segunda chance com a força da vida dele. E ainda, o homem que começou tão mal, terminou maravilhosamente bem. Como nós vemos tantos reis na Bíblia que começaram tão bem, mas terminaram tão mal. Manassés começou muito mal, mas terminou muito bem. Deus está falando algo aqui. Ele deu uma segunda chance para o Manassés. Ele restaurou. Ele restituiu. Manassés pôde recomeçar. Ficou claro que não era tarde demais. Parecia que sim. Mas não era tarde demais. Ele ainda podia fazer muita coisa boa. E ele fez. E Deus está dizendo a mesma coisa para você. Não é tarde demais. Se você reconhecer aí no seu fundo de poço que existe um Deus e você se humilhar e buscar esse Deus, Deus vai fazer na sua vida como fez na vida de Manassés. Ele vai te restituir, ele vai te restaurar, ele vai te dar uma segunda chance, ele vai te dar uma nova oportunidade, ele vai te abençoar de tal maneira que você terá um fim maravilhoso. Talvez o diabo tenha gritado no seu ouvido, é tarde demais. E Deus está dizendo, não é tarde demais. Ainda há chance para você. Se humilha e eu vou te restaurar. Se humilha e eu vou restituir a sua vida, eu vou restaurar você, eu vou te dar uma nova oportunidade, eu vou te dar uma segunda chance. E você ainda terá um fim maravilhoso. Eu vou te dar tempo para você consertar os estragos que você fez. Eu vou te dar tempo, igual deu para Manassés. E Manassés aproveitou mesmo. E consertou todo o estrago. Acertou tudo. Levou o povo a adorar a Deus. Limpou aquela idolatria. Enfim, tudo que ele fez errado, fez de errado e para assim... estragar mesmo com tudo que era bonito e deformar o povo espiritualmente. Ele foi um péssimo líder. Mas nessa segunda chance, ele foi um excelente líder. Porque ele agarrou aquela oportunidade. E Deus está dizendo que é hora de recomeçar. É hora de reconstruir. É hora de você agarrar uma segunda chance. Não é tarde demais. Se teve jeito para Manassés, tem jeito para você. Se o pior rei de todos teve ainda uma segunda chance e pôde fazer direito, Deus está dizendo que você tem uma segunda chance. Ele te dá e você ainda pode fazer muita coisa. Você pode fazer direito. Você pode ter a sua vida maravilhosa. Você pode viver essa vida abundante. Você pode viver uma vida abençoada. Deus está dizendo isso. Que não é tarde demais. É hora de recomeçar. Deus é um Deus de segundas chances. E Ele está te dando, está falando com você. Basta você ter a capacidade, Manassés. Se humilha. Se volta para Deus. Reconheça que tudo que você fez não estava certo mesmo, estava tudo errado. Recomeça em Deus.
Deus vai te ajudar, como ajudou Manassés. E você vai ter um fim muito abençoado como ele teve. Deus está dizendo para você que o seu final tem tudo para ser maravilhoso. Só depende de você. Dependia do Manassés. Quando ele se humilhou, tudo mudou. Se você se humilhar diante de Deus, tudo vai mudar. Não é tarde demais. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Ó, meu Deus querido, eu oro por esta pessoa que o Senhor ama muito. Eu sei que o Senhor a ama tanto que preparou esse programa para ela, para dizer, não é tarde demais. Você pode recomeçar. Há tempo para você. Se humilha. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus. E Ele vos exaltará. Que essa pessoa entenda que o caminho é esse. Ela se voltar para o Senhor, se humilhar diante do Senhor, e o Senhor vai abençoá-la. Não é tarde demais. O Senhor está dando a ela a oportunidade de recomeçar, de reconstruir a vida dela, de ter a vida dela restaurada. Senhor, o Senhor está dizendo a ela, eu te dou uma segunda chance, uma nova oportunidade. Você pode, não é o fim, não é tarde demais. Que ela absorva, que ela pegue esse espírito agora, que ela tome posse dessa palavra, porque o Senhor a ama tanto que preparou só para ela. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Ó Deus Todo-Poderoso, todos, meu Pai, que têm orado comigo, abençoa cada pessoa. Todos que enviaram seus pedidos para oração, todos, Senhor, que oram nesse momento, que colocaram, Senhor, diante da sua presença, as suas necessidades. Eu peço vitória agora, eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Eu peço respostas, eu peço força para essa pessoa se levantar e entender que não é tarde demais. Ela pode recomeçar, ela pode fazer coisas que para ela já tinha terminado. Para ela já não havia mais tempo, já não havia mais esperança. Mas o Senhor está dizendo, não, há tempo, há esperança, você está vivo, tem um coração batendo, você pode fazer muitas coisas, você pode se levantar e você pode começar a viver uma vida incrível a partir de agora. É hora de se levantar, não é tarde demais. Eu peço a tua bênção sobre todos. E agradeço por essa palavra, por esse programa. Agradeço por essa oportunidade, Senhor. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu peço abundância e prosperidade para esses fiéis. E peço que o Senhor levante semeadores, pessoas, meu Deus, que nos acompanham e talvez até hoje não decidiram semear. Que semeiem, porque elas vão ver a diferença. E nós precisamos. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo poderosamente abençoadas, transformadas, para a glória do teu nome. Obrigada por tudo, nós chamamos muito amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde eu fico e onde vou estar amanhã às 19h30 com a reunião para a renovação da mente em todos os nossos templos, e eu na Rua Taquari 995 na Moca, às 19h30. Esteja entre nós, venha, Deus está buscando por você, Ele te ama. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Since time began till forevermore.